Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos para a aula 6 do curso sobre o romance A Nascente. Nós estamos na parte 2, no início da parte 2, trabalhando os capítulos 1 a 3. Então, para quem está chegando agora, nós já passamos pela primeira parte do romance, muita coisa aconteceu. A primeira parte do romance se chamava Peter Keating, onde nós conhecemos um pouco sobre esse personagem e nós chegamos ao final da parte um com uma conjuntura que indicava um destino positivo para o Keating. O Keating, ao final da parte um é um milionário. Ele, teoricamente, alcançou todos os objetivos que um arquiteto na idade dele poderia querer. Ele ganhou um concurso internacional, ele se tornou sócio do escritório de arquitetura do Franklin, que também era algo que ele queria, ou que ele achava que ele queria. A gente vai entender um pouco depois disso. E nós vemos o herói do romance, né, em uma situação bem complicada. Ele foi obrigado a fechar o escritório dele, ele faliu, em outras palavras, e ele começa o capítulo 1 da parte 2 trabalhando numa pedreira. Então, ele tinha feito já 4 projetos. Infelizmente, as coisas não foram muito boas na última temporada e ele acabou não sendo forçado, mas tendo que dar um passo atrás, de certa forma, e trabalhar em uma pedreira, que foi um trabalho que foi conseguido pelo amigo dele, o Mike. Então, quando a gente vê o Rourke na pedreira, a gente já percebe desde o início que não se trata apenas de uma atividade física para ele, de um ganha-pão, muito menos se trata meramente de um ganha-pão. Mas nesse momento ele está, de certa forma, afirmando a própria essência dele. Nós vemos a forma como a Rand escreve, que ele vê essa resistência da rocha como um desafio puro. Ele não vê nenhum tipo de sentimentalismo nisso, e nem só uma ação mecânica de bater na pedra, de rachar a pedra, mas ele se vê conquistando essa matéria-prima. E, inclusive, ele fala: manter os punhos fechados com firmeza, como se a pele das palmas das mãos se tivesse colado ao aço que ele segurava. Sentir a britadeira e seu próprio corpo unidos na vontade única de aplicar pressão. Então, o que isso significa? Ele está, de certa forma, impondo a individualidade dele, submetendo essa pedra à vontade dele. E aqui a gente tem um paralelo bem interessante, porque o mesmo que ele está fazendo com a pedra é o que ele pensa em fazer com a arquitetura que um dia ele vai erguer. Porque tudo que faz parte do mundo onde ele quer viver deve ser a expressão desse controle dele, do controle dele sobre as matérias-primas, do controle dele sobre os projetos, que é algo pelo que ele vem brigando muito. Tudo isso, então, em torno do propósito principal da vida dele, que é ser arquiteto, que é não ceder às pressões sociais. Tanto por isso que ele está na pedreira, né? Porque ele recusou muitas comissões que pediam que ele deixasse de lado ou sacrificasse a integridade estética dele, a integridade arquitetônica dele, do que ele queria fazer, da forma como ele queria fazer. A gente se lembra que na arquitetura, para ele, a arquitetura, a obra, ela deve seguir forma e função, então nada deve ser desperdiçado, não deve se colocar elementos onde eles não cumprem nenhum papel, como ele sempre reclamava, né? Sobre as colunas dóricas e as estátuas fora de lugar, os ornamentos nas janelas onde não eram necessários. Então, nós conhecemos o Rourke como esse arquiteto firme nos seus princípios. Só que isso no mundo no qual nós conhecemos, na parte um, as pessoas realmente, nesse momento, ainda não conseguiram reconhecer
a, a diferença do Rourke para os outros arquitetos. E o Rourke, como a gente viu no capítulo, ele ainda não encontrou mesmo o seu tipo de gente, como ele fala. Então, para ele, como eu comentei, não era simplesmente um trabalho de ganha-pão. Tinha esse aspecto, sim, né? Senão ele iria passar fome, né? Porque ele já não tinha mais projetos de arquitetura para fazer nesse momento. Mas ele realmente trabalha numa pedreira. Vocês imaginam que ele fica cansado, mas ele não reclama. Ele não leva para esse lado. Ele não lamenta a fadiga. Ele não reclama desse momento da vida dele. E ele vê essa exaustão ao final do dia, o cansaço, o suor, como uma forma de purificação, de conseguir se manter. O corpo exausto dele significa o quê? Que ele está se mantendo ligado à natureza, ligado a, às matérias-primas, ligado ao propósito dele de alguma forma. Então ele entra como se fosse num ciclo de esforço e repouso. Por quê? Esse cansaço era tão grande que ele não deixava espaço para outras sensações. Ele realmente relaxava, ele se permitia sentir a tensão saindo do corpo dele. A gente se lembra que o Rourke, ele não é um robô, ou seja, nesse momento do romance, com certeza, ele se sente decepcionado pelo fato de ter fechado a de ter tido que fechar o seu escritório, estar numa situação onde que não é a situação que ele quer. Ele quer construir prédios, ele não quer trabalhar na pedreira. Então ele se utiliza dessa experiência para encontrar uma paz, um alinhamento entre a mente e o corpo dele, focado em um propósito, nesse caso, quebrar a rocha e fazer o trabalho bem feito, né? Seja ele qual for. A Rand, ela destaca muito, e depois eu vou fazer um paralelo com a personagem Dominique. Ela fala um pouco da rotina do Rourke ao longo do dia, especialmente na parte da noite, depois que ele sai do trabalho. Ele Depois que ele sai do trabalho e faz longas caminhadas, ele tem um momento para uma introspecção. Ele gosta também da sensação da caminhada, porque ele sente que, de certa forma, uma comparação entre aquele solo macio da floresta, porque ele passa uma floresta para ir para sua casa, e ele compara com aquela dureza do granito que ele passou o dia enfrentando. Então tem esse jogo também, essa troca de ambientes ao longo do mesmo dia. Era um prazer para ele sentir, por exemplo, a superfície, quando ele pisava, a superfície se contorcendo e se adequando ao passo dele. Enquanto os outros funcionários, como nós conhecemos, achavam muitas vezes a caminhada como um trajeto cansativo, né? Um sacrifício para se chegar em casa. Mas o Rourke ele via como a terra cedendo aos pés dele, respondendo à sua presença. Ou seja, em todo momento do dia do Rourke, ele está existindo. Tem uma parte interessante que, ao final do dia, ele se deita e fica olhando as folhas tremendo, né? Então, ele sente o calor do solo ali, depois de um dia de muito calor. Lembre-se que eles estavam próximo de uma mina e essas regiões tendem a ser muito quentes, como a gente vai ver agora depois, quando eu falar da Dominique, né? Na visita dela à pedreira. E então, em todas essas partes do início do capítulo 1, a gente percebe que ele não se lamenta e ele não busca distrações. Ele apenas é. Ele está, Rourke, ele está no presente. Vocês não percebem de nenhuma forma ele divagando sobre se ele vai ser arquiteto ou não. O Rourke que nos é passado, apesar da gente saber que ele provavelmente tem um sentimento às vezes, como a gente vai ver ao longo do capítulo 1, um pouco de desânimo, sim. Esses momentos são muito pequenos com relação à vida dele como um todo. Então ele não se deixa levar por esses dias de dificuldade, vamos dizer assim.
Enquanto o Rourke está na pedreira, nós voltamos a falar da Dominique. Você se lembra que no final da parte um ela vai para o campo. Ela não aguenta ficar, ela não aguenta ficar na cidade depois do que ela está vendo, do Keating ganhando prêmio, o pai dela ganhando novas comissões, a Franklin e Hire, agora a Franklin e Keating no final da aula de hoje. Então, tudo que ela mais despreza está acontecendo e num nível turbo, popularmente falando. Ou seja, o mundo que ela já despreza, ele estava, aos olhos dela e aos olhos de nós leitores, de certa forma, piorando. Tá? Desde a perspectiva objetivista, né? Se nós fôssemos uma pessoa caminhando e conhecendo esse contexto do romance, e nós estivéssemos vivendo o romance na prática, esse mundo seria muito difícil para nós. Ver pessoas como Keating prosperando, enquanto pessoas como Rourke, se nós fôssemos alguém vendo de fora, né? Aquela realidade, a gente dizia, pá, mas que mundo é esse, né? Então ela se isola, ela vai para uma mansão colonial, que é de propriedade do pai dela, e ela se isola não só fisicamente, mas emocionalmente. Ela evita a presença humana. E ela acaba se rodeando de rotinas que tentam distanciar ela daquele mundo que ela tinha deixado para trás, pelo menos por alguns dias. Ela não queria, de nenhuma forma, sofrer qualquer influência externa. Então, por isso que ela vai lá, fica sozinha. A gente só consegue ver que existe uma empregada ali para fazer algumas coisas da casa, mas ela em si está sozinha. Então tem um trecho que fala justamente disso. A experiência da solidão propriamente dita era encantadora para ela. Era aquela fraqueza de qualidade que ela nunca se permitia, a fraqueza de desfrute de uma experiência. Então, ao longo dessas páginas iniciais, nós não vemos a Dominique, como nós não tínhamos visto na parte um, ela desfrutando de alguma coisa sendo um valor para ela de verdade. Ela troca de lugar, mas ela continua com a mesma visão pessimista do mundo. Só que agora ela estava no meio do mato, numa mansão colonial. Mas a perspectiva dela continuava a mesma, né? Isso não tinha mudado até então. Mas, é, e olha que curioso, ela achava a experiência da solidão encantadora. Só que o problema é o seguinte: a Dominique que nós conhecemos, ela não tem valores, como eu comentei. Então ela não pode contemplar a solidão como uma coisa boa, porque isso seria um valor para ela. Seria uma coisa que abriria ela para o mundo, a ela se decepcionar. Porque imagina se chegasse uma visita, se o pai dela fosse para lá na mansão, então, ia acabar essa solidão. Ela corria o risco. A Dominique ela tem muito medo do quê? Dela se abrir ao risco de ter um valor, de ter uma coisa que ela quer, que ela gosta, que ela aprecia, e que isso seja destruído pelo mundo. Então, ao mesmo tempo que ela está isolada e ela gosta da solidão, ela pensa assim: não, mas eu não posso gostar da solidão. Porque se eu gostar da solidão, eu estou tendo um valor, mas eu não posso ter um valor. Eu não quero ter um valor. Então, ela é um personagem, nós vamos ver ao longo do romance, mas especialmente nesses três capítulos, que ela vive muitos paradoxos. Exatamente, até a solidão se torna uma ameaça para ela, Daniel. Então ela tem o quê? O que que acontece dentro dela, na personalidade dela? É um desejo, é sempre um conflito entre desejo e recusa, prazer e repulsa. Então ela se isola, mas não é para fugir, mas sim para testar a resistência dela ao que ela considera uma fraqueza. Porque também o fato de ela não estar naquele mundo também não deixa o fato dela não estar naquele mundo também não permite que ela lute
Nesse momento, ela não tem essa visão de lutar por um mundo melhor. Ela está quase tendo essa visão, como a gente vai ver. Mas até esse momento no capítulo, ela não tem isso. Então ela fica naquela resistência. Eu tô aqui isolada, isolado é bom, mas não pode ser, porque se for bom, aí eu vou estar gostando de alguma coisa, mas daí esse mundo vai ter alguma forma de destruir isso. Então eu não quero, é aquela sensação inquieta. E de fato, nessa parte do capítulo, ela ela está se sentindo um pouco estranha, porque esse isolamento desse mundo mais corrupto, dessas pessoas que ela conhecia, ele de certa forma faz ela se afastar um pouco daquela resposta pessimista que ela tem às coisas. Ela está sozinha aí, e aí ela começa a sentir uma expectativa. É, a Rand fala um sentimento repentino de que algo magnífico e mortal, que ela encontraria algo magnífico e mortal depois da próxima curva na estrada. Então ela sente que está se aproximando de alguma coisa, mas que essa coisa ainda não se concretizou. E era uma sensação que ela nunca tinha tido na sociedade onde ela morava. Ela nunca tinha tido essa. Eu não gosto de chamar de pressentimento, mas é uma sensação que alguma coisa pode mudar. Então, assim que ela está se sentindo e assim que o Rock está se sentindo até então, no capítulo. E agora eu gostaria de fazer uma comparação rápida entre o caminhar do Rourke e o caminhar da Dominique. A Rand, ela traz 2 ou 3 parágrafos para cada personagem, falando justamente do que acontece nesse caminhar. O que significa o caminhar para o Rourke e o que significa esse caminhar para a Dominique. Como nós vimos, o caminhar para o Rourke é uma integração com o mundo físico, um prazer simples e quase instintivo. Aquela questão do solo cedendo ao pé dele, ele está totalmente presente naquele momento, consciente de cada passo e da resposta que o mundo dá, que o solo dá ao movimento dele. Então, a caminhada dele é uma extensão do domínio que ele tem e ele quer ter sobre o ambiente. Ele está toda hora reafirmando a sua existência a cada passo. A Dominique, por outro lado, não, ela caminha como se estivesse à espera de algo. Porque ela tem a solidão, que é legal, mas ela não pode gostar. E aí aparece, quando ela não pode gostar da solidão, aí surge o tédio, porque ela está sem fazer nada ali. Só que ela, enquanto ela caminha, ela não quer se conectar com esse mundo. Ela nunca quis se conectar com esse mundo. Nem na cidade, nem no campo. E aí ela está em busca de algo, de uma sensação boa, positiva. Mas essa sensação não chega. Né? Para ter uma ideia em palavras, então, é como se a existência dela estivesse suspensa entre um passado que não satisfaz ela, que é o passado da cidade, que é o Keating, que é o pai dela, e um futuro que nunca chega. E um futuro que ela também não trabalha para criar. A Dominique que a gente conhece agora é uma pessoa que foge, é uma pessoa com medo, de certa forma. É muito mais pessimista do que com medo. Mas ela também tem muito medo. Você se lembra da estátua que ela quebra? Ela compra a estátua, ela chega em casa e quebra ela toda. Joga ela do segundo andar lá da casa e quebra toda. Como o David colocou aqui, é uma vida infeliz, não gostar de nada com medo de alguém destruir. Então, exatamente, ela vive essa tensão ao longo de toda a vida dela. Na parte um, a gente viu uma Dominique que parecia mais, entre aspas, estoica, vou usar esse termo, mas não vamos entrar na discussão filosófica. Ela parece mais blindada, né, com relação ao mundo. Ela é pessimista, mas ela não deixa que esse mundo afete ela. E ela, como ela faz isso? Através de não ter valores. Então, essa é a Dominique que nós conhecemos. Então, chega um dia, ela estava tomada pelo tédio, ela resolve ir para essa pedreira. Ela resolve ir para essa pedreira. E
porque como eu comentei, ela estava num profundo tédio. E ela estava buscando fugir daquele tédio, mas sem alcançar alguma coisa específica. Então ela disse: "Ah, hoje eu vou lá para a pedreira". E quando ela chega nessa pedreira, o que que ela vê ali? O que que ela sente naquele lugar? Ela vê como um lugar hostil. Ela entende esse lugar como um lugar de brutalidade, de opressão, bem bruto mesmo. Então ela, de certa forma, ela vê um lugar hostil, mas ela se sente bem porque ela parece que está mais perto do que seria mais o ser humano, o que seria mais humano visceral, sem 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 disfarces, algo mais puro entre aspas, né? E ela fala que ela sentiu como se fosse atirada em uma câmara de extermínio cheia de vapor fervente. Então ela vê esses trabalhadores como prisioneiros condenados a cumprir uma sentença física imposta pela dureza do granito. Mas ao mesmo tempo que ela sente repulsa, ela sente um fascínio irresistível. É mais, é mais um paradoxo da Dominique. Ela disse que esse lugar. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só confirme. Ah, não, perfeito. Em princípio tá normal aqui, pessoal. Só me coloca. É, eu vi que o Bruno, eu acho que não habilitou aqui no celular, pode ser isso. Mas continuando. Então nós temos mais uma ideia mais um momento onde que ela vive uma luta, um conflito. E aí o que que acontece? Ela se vincula a esse local, ela não consegue tirar os olhos desse local. E do que ela não consegue tirar os olhos fora do local, né? Então, reforçando antes de falar do Rourke, isso aí esse local é um palco de forças primais, onde os homens lutam diretamente contra a matéria. É tipo um ringue. Então, isso é bom para ela. Ela gosta disso porque ali não existem falsidades. É o que é e pronto. E aí ela conhece o Rourke. Como nós vimos agora há pouco, o que que ela esperava encontrar aí na pedreira? Prisioneiros, alguém pagando uma pena neste inferno quente, que praticamente fazia eles derreter nessa arena, nessa luta contra a matéria. É isso que ela experimenta, né? É isso que ela entende que ela vai encontrar ali. Ela achava que ali então ela ia encontrar homens cansados, curvados, né? E não é isso que acontece. Quando ela olha para o Rourke, o foco é no Rourke, não é nos outros trabalhadores. Ela olha para ele e ela sente como se fosse um impacto, um choque, uma agressão silenciosa. O que ela estava esperando encontrar, ela encontra um exemplo, pelo menos, totalmente diferente. E aí, quando ela olha para o Rourke, ela vê que esse olhar dele, ele não tem permissão envolvida, não está pedindo desculpas. Ele não tenta impressionar ela, mas também não desvia o olhar. E ela vê que esse cara ela não consegue controlar, que ela não vai poder controlar essa força que está ali. Ele não está servindo a ninguém, por incrível que pareça. A sensação é que ele não é o mesmo que os outros funcionários que estão ali. Ele não é prisioneiro, ele é chefe. O que diferencia ele não é quantas pedras ele está quebrando, necessariamente o corpo ou o trabalho que ele está fazendo, mas esse aspecto de não estar submetido ao mundo. Ele parece que ele está realmente moldando aquela pedra. Ele não está quebrando, ele está moldando aquela pedra. Ele está impondo
o que ele quer sobre aquela pedra. E ele sabe exatamente o que ele quer. Essa é a impressão que ela tem num olhar. Nós poderíamos dizer que seria como um... Exato, um chefe de si. Não deixa de ser, o Daniel coloca corretamente. E nós vimos como ela reage à pedreira. Então ela sente uma aversão pelo ambiente, mas quando ela vê o Rourke, mais uma contradição. Ela encontra alguém que não representa, né, essa percepção anterior que ela tinha sobre aquelas pessoas que seriam prisioneiros, né, na cabeça dela. E e um outro aspecto, o que o Rourke encarna? Ele é algo que ela sempre desejou encontrar, mas nunca se permitiu aceitar. Um homem livre, cuja grandeza não precisa de aplausos, cuja existência é suficiente em si mesmo. Ela não conhece o Rourke ali, ela só está olhando para ele. Mas a gente sabe que esse é o Rourke, que é um homem cuja grandeza não precisa de aplausos e cuja existência é suficiente em si mesmo. Essa é a primeiro contato que ela tem aí. O capataz vem falar, né? O chefe do Rourke, nesse momento, é, ele vem pedir para ela o que ela está fazendo ali. Aí ela dá uma desculpa que ela conta uma mentira. Quer dizer, é uma verdade, o pai dela é dono da pedreira, mas ela diz que ela está ali por causa que ela foi ali dar uma olhada, né? Porque no final das contas é uma propriedade do pai dela e até onde a gente sabe ela não tem irmãos, então provavelmente ela iria herdar isso tudo, né? Mas veja bem que essa desculpa, ela aparece ali no final do capítulo 1. E vocês já viram a Dominique até então dar uma desculpa para fazer alguma coisa? Especialmente usar o pai dela para dar uma desculpa? Até agora na parte 1, isso nunca tinha acontecido. E se vocês percebem, essa mesma desculpa, como eu comentei, de fato a propriedade é do pai dela. E de fato ela ia herdar isso. Ela sabe disso. Isso é óbvio para ela e óbvio para o capataz e para aquelas pessoas que conhecem ela na região. Vai ficar para ela. Não tem por que não ficar para ela. Mas vocês percebem que em menos de. Esse período do capítulo 1, ele vai. O capítulo 1 e 2, ali, essa interação que eles têm, desde se conhecerem até depois as cenas que nós vamos discutir, vai mais ou menos um mês, né? Nessa troca, nesse romance, essas provocações, né? E vocês percebem que quando ela põe o olho no Rourke, o mundo dela mudou nesse momento? O mundo dela mudou nesse momento, porque ela não tinha valor nenhum. De uma hora para outra, ela tem um cara que ela não sabe quem é, que tirou o controle dela, ela perdeu a compostura naquele momento, e depois ela usa uma mentira falando de uma coisa que ficaria para ela. Então, de uma hora para outra, começam a surgir valores na vida dela. E nós vamos ver isso ao longo dos capítulos 1, 2 e 13 e adiante. Ela, como desperta para o mundo, ela estava fechada para o mundo completamente. E de uma hora para outra, ela acha um cara, que ela está se sentindo atraída por ele. Ela usa uma desculpa que ela vai ser herdeira de uma propriedade do pai dela. E ela nunca fala de dinheiro na parte 1, nunca se vê ela falando que ela é rica. Ela sabe que ela é rica, de fato ela é rica, mas isso não importava para ela. E de uma hora para outra ela está falando de propriedade. É muito estranho, de uma hora para outra. Olha o impacto que o Rourke, dela conhecer o Rourke, tem para ela nesse momento. E no final do capítulo 1, então, ela conversa com o Rourke e ela pede para ele, nessa última conversa, sobre o cansaço físico que ele sente. Então a gente sente uma tensão romântica ali entre eles. E ela começa a testar.
o Rourke, porque ela quer encontrar um ponto de fraqueza, ela quer encontrar um traço de Peter Keating nele. Ela quer encontrar alguma coisa que ele diga, não, aqui. ah, Ela pergunta sobre o trabalho. Como é muito ruim esse trabalho, né? Ela imagina, é quente, é sofrido. Então ele responde para ela. Ela pergunta o que que deu, se ele fica muito cansada e ele diz: Mal consigo andar quando termina o dia. À noite não consigo mexer os braços. Quando me deito na cama, posso contar cada músculo do meu corpo, pelos números diferentes de dores. Mas a resposta que ele dá é quase, não é uma confissão de dor. Nossa, tá me doendo as costas, como a gente ouve muito, né? Ah, tô terminado, tô acabado. Não é isso que a gente ouve dele. É um relato objetivo, sim. Eu tô cansado. É um fato da existência que eu tô cansado. Eu trabalhei numa pedreira. Mas ele não tem, ele não tem ressentimento. Ele não quer se passar de coitado ou que as outras pessoas reconheçam, não, realmente é muito puxado, deve ficar muito cansado. Então, mais uma vez, ela quebra a cara, porque ela não vê esse cara que se dobra ao cansaço, que reclama do trabalho. Ela não vê esse, justamente sem traços marxistas, é. Então ela não vê esses pontos fracos nele, pelo menos ao final do capítulo um. Até então, não tem nada para dizer do Rock. Então, o capítulo 2 continua falando da Dominique e, e uma passagem é reveladora. Ela diz assim: Tinha perdido a liberdade que amava. Sabia que uma guerra contínua contra a coerção de um único desejo também era coerção, mas aquela era a única forma que ela preferia aceitar. Então, esse novo desejo que ela tem, que a gente lê nesse capítulo, sobre com relação ao Rourke, ela, o que que ela está dizendo? Como ela perdeu a liberdade que amava? Porque, como nós vimos na parte um, ela falou, tem até uma passagem, né? Vocês lembram da citação que era não depender de ninguém, não amar ninguém, não depender de ninguém. Isso era liberdade para ela. Ela não ter valores. E não tendo valores, ninguém incomodava ela, ela não dependia de ninguém, estava tudo certo. Só que ela perdeu a liberdade. Ela conheceu o Rourke. Isso quebrou, está quebrando ela. E aí agora ela tem que resistir a esse desejo. Antes ela estava resistindo à solidão, que nós vimos agora há pouco. E agora ela tem que resistir a esse desejo. E aí então, essa resistência passa a ser a liberdade dela. Porque a liberdade de desconsiderar o mundo e tudo que rodeava ela já não tem mais. Porque agora ela já está dando atenção para o Rourke. Então a nova missão dela, para continuar livre, pelo menos um pouco, é assumir essa resistência. Então isso passa a ser a liberdade dela. A liberdade dela é não se entregar a esse desejo que ela tem por ele. É de novo a mesma coisa, é desejar, negar, querer destruir. Então, os dias dela, o que motiva ela a acordar de manhã é a lutar contra esse desejo. Porque a Rand, ela coloca o personagem da Dominique praticamente obcecada com o Rourke. A vida dela se tornou isso. Aí ela inventa de visitar vilarejo, ela vai visitar uns parentes, não sei o quê, para tentar esquecer aquele desejo, aquele cara que ela encontrou na pedreira, e não sai da cabeça dela. E se ela ceder, o que que vai acontecer? Ela vai se tornar vulnerável. Isso ela não quer. Então a nova brincadeira dela, a nova missão dela é resistir a esse desejo. Aí ela entra numa outra loucura que a Rand comenta, que ela encontrava uma sombria satisfação na dor, porque aquela dor vinha dele.
Então ela tenta transformar a frustração de não estar com ele em prazer. Então, já que ela não pode estar com ele, ela pode pelo menos se alimentar do sofrimento que essa resistência causa para ela. Então, como eu comentei, ela sai, ela passeia e ela vai sofrendo, então ela vai se alimentando desse sofrimento. O Léo brinca, né? Sofrimento, que delícia. É por aí mesmo. Como ela não pode ter o prazer verdadeiro, ela cria um prazer falso, né? Ela vai se alimentando desse sofrimento. Então, aquela Dominique que sempre se considerou superior aos outros, intocável, refinada, o que está acontecendo com ela? Ela vê que o verdadeiro desejo dela está em algo bruto, primitivo e incontrolável. Em menos de um capítulo e meio, em menos de um mês, ela está se martirizando de diversas formas diferentes. Para quê? Para resistir a esse desejo que ela tem pelo rock. Tem uma passagem que ela pega um táxi, se eu não me engano, com um poeta famoso, né? E esse poeta famoso ele tenta se engraçar para ela, dentro do carro. E, e toda aquela conversa fiada, as palavras suaves, causa repulsa nela. Ela não quer ser cortejada, ela não quer ser admirada. O que que ela quer? Por que que ela gostou do Rock? Porque ela gosta de ser confrontada. Porque ele não está agradando ela. Porque ele não faz concessões. É desse tipo de homem que ela gosta. Ela não gosta daquele poeta depressivo, triste, supersensível, melancólico, melancólico, né? Submisso. Só que antigamente, como ela reagiria a isso? Ela faria um sarcasmo, uma ironia, como ela fez com o Keating, vocês lembram? Ela não foi grossa com o Keating. Ela era direta, dava uma cortada aqui e ali, mas ela não chegava a ser desagradável, como nesse caso. Só que nesse caso ela salta do carro e ela corre por uma estrada escura. Então o que está acontecendo? Ela, de uma outra maneira, ela está se abrindo para o mundo. Ela de fato exprime repulsa por alguma coisa. Então vocês percebem, ela demonstra desejo por um homem, ela fala de propriedade de uma coisa que é dela, que vai ficar para ela, no caso da mina. Por mais que seja uma desculpa, ela fala em termos de uma coisa que é dela, que é um valor para ela. Então ela fala de amor, de certa forma, agora ainda não é amor, mas já é um desejo. Ela fala de propriedade e agora fala de repulsa, de ódio. E ao longo do capítulo ela vai falar de ódio, que ela sente ódio do Rourke em alguns momentos. Ela sente ódio porque ele faz ela se sentir dessa forma. Tá caindo por terra, né, essa antiga identidade dela com a mulher fria, cínica, que brincava com os sentimentos dos outros. Ela não consegue brincar com o poeta. Dizer, para de ser tão meloso, para com essa depressão, não vem aqui me cantar que eu não tô afim. Ela não fala isso, como ela fazia antigamente. É uma nova mulher que está surgindo nesse momento. Ela vai algumas vezes na pedreira, só que não está sendo mais suficiente para ela. E nesse afã de resistir, ela tem uma ideia. Exatamente, Felipe comenta. Rock contradiz as crenças dela. Ela aprendeu a desprezar o mundo, exatamente. E então naquela loucura que ela tá, naquela mania que ela tá de, de resistir,
chega num momento que ela diz assim: Olha, eu aparentemente eu não sei se eu vou aguentar isso aqui. Eu tenho que me testar mais. Porque eu tô à distância dele e já tá difícil. Eu vou querer trazer ele aqui para mostrar que eu, para mim mesmo, que eu consigo aguentar. Eu vou conseguir resistir. Eu não tenho medo, eu sou a Dominique. Eu não tenho valor nenhum. O mundo não me toca. Isso não é verdade, a gente já viu nos exemplos, mas ela, não, não, eu vou, eu vou querer me testar. Então o que que ela faz? Ela tem uma ideia. Eu vou quebrar o mármore aqui da lareira aqui do meu quarto e vou lá na pedreira, vou dizer para ele que eu preciso que alguém venha arrumar, que traga uma pedra nova para substituir. Então ela vai para a pedreira e ela pede para o Rourke para fazer o serviço. Ele disse sim, não tem problema nenhum. Ele não demonstra nenhuma emoção. Ele disse não, não tem problema, eu vou, só me deixa aqui, você faz o, você me permite ir lá olhar e ele vai lá olhar e aí ele já entende o que acontece, né? Ela, na verdade, armou para ele. Quando ele chega lá, ele vê que tem uma pequena rachadura no mármore, e aí ele mesmo quebra. Ele diz, bom, agora tá quebrado, então. Então agora vai ter que trocar. Só que eu não tenho a peça aqui, tu vai ter que mandar vir o mármore, que ele não tem nessa pedreira. Você vai ter que comprar ele, vai vir a entrega. Então ela fica uns dias até chegar a pedra, e assim que chega a pedra, ela já manda chamar alguém, ela manda chamar o Rourke para vir colocar o mármore na lareira. Porque ela quer forçar que ele retorne para casa dela, porque da primeira vez ela tinha resistido. Tinha acontecido aquele jogo, né? Mas ela tinha resistido. Então, quando chega a pedra, ele diz: Não, manda chamar o Rourke para vir aqui fazer o serviço. Só que o que que o Rourke faz para provocar ela? Ele manda um italiano gordinho instalar o mármore. Aí, quando ela vê que veio o cara ali, esse trabalhador desconhecido, isso é um golpe profundo para ela. Porque o Rourke ele tá humilhando ela de uma forma que ela nunca foi humilhada. Então ela sente raiva do Rourke porque ele fez isso, porque ele desprezou ela. Mas por outro lado, ela pensa assim: não, a ausência dele é pior ainda, porque isso mostra que ele tem controle da situação. Ele tem duas formas de controle da situação. E eu que estava esperando ele, achei que eu estava com o controle, que ela ainda tinha o controle. Então, esse episódio do Mármore realmente é o ponto final. Aí ela já sabe que ela não tem poder nenhum sobre ele. Literalmente nenhum. É um choque. É um choque de realidade, como o Felipe coloca aqui em outro contexto. É um choque de realidade para ela. E na mesma noite que o gordinho italiano foi instalar o mármore, mais tarde, né? O gordinho vai de dia e de noite o Rourke vai para casa dela, aparece na casa dela. Ele entra sem permissão, vestido com a roupa de trabalho, mais bruto possível, e pega ela de surpresa. Mas antes de falar desta cena, que é o núcleo da nossa aula de hoje, eu gostaria de pedir para vocês, abrir espaço para vocês também. Nós estamos interagindo bastante nos comentários, mas se vocês têm alguma pergunta antes da gente entrar na cena polêmica aqui do capítulo 2. Então, se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, a gente pode trabalhar um pouco antes de falar dessa cena. Então, eu tenho uma dúvida. Cara, eu gostaria de saber, tipo, como que o Rourke pensou nessas coisas? Tipo, o que que passou pela cabeça dele pra ele fazer
essa brincadeira com ela de mandar outra pessoa. Tipo, ele já sabia do que se tratava, ele já sabia do que estava acontecendo, tá ligado? Isso que, tipo assim, eu queria saber o que que levou ele, tá ligado, a fazer esse tipo de coisa. A gente percebe ao longo dos capítulos que existe um jogo, tipo uma paquera acontecendo entre os dois, né? Isso fica claro pelo fato dela ir lá, pelas conversas que eles têm, pela reação que ele tem quando ele vai na casa dela. Há toda uma preparação para o que vai acontecer logo a seguir. E, e esse relacionamento deles, ele são duas pessoas que têm muita, de certa forma, elas são muito perceptivas, ou seja, elas conseguem entender muito bem o que está acontecendo, tanto o Rourke como a Dominique. Só que no caso do Rourke, ele percebe que ele desestabiliza ela, porque o Rourke sabia que o Franklin tinha uma filha. O Rourke já sabe quem é a Dominique, de certa forma. Ele já ouviu falar. O Keating já comentou sobre ela, o Franklin comentou. Eles só não tinham se encontrado, mas ele já tem algum tipo de contexto. Ele já sabe quem ela é, que essa pessoa existe. Ele nunca tinha encontrado pessoalmente, mas ele já tinha ouvido falar dela. E ao longo das interações, ele percebe ah, que ele está ditando esse ciclo, essa tensão. Então ele está vivendo a vida dele normal, como a gente viu todo o processo do trabalho na pedreira, quando ele sai, quando ele volta para casa de noite, a vida dele está ok. Ele está de bem com esta situação. Não é o que ele quer para o resto da vida dele, mas ele está numa situação onde que ele vai lá trabalhar, ele volta para casa. Não, ele não está reclamando daquela situação, ele não está em busca de nada necessariamente. Daí surge essa mulher que começa a jogar com ele, que tenta seduzir ele. Então ele entra nesse jogo. Só que ele entra nesse jogo para ganhar. Ele entra nesse jogo da sedução com um propósito. Ele consegue ver por trás da Dominique, por trás dessa parede que vai ruindo ao longo desses 3 capítulos iniciais. Ele não acaba ruindo por completo, como nós vamos ver ao longo do livro, mas já começa uma rachadura ali sobre o que está acontecendo. Então é nesse sentido que ele não é clarividente, ou seja, ele não consegue manipular mentalmente a Dominique de mexer os pauzinhos, como diria, né, como um ventríloco. Mas ele sabe que ele desestabiliza, que ele tá, toda vez que ele encontra ela, ele sabe, ele vê os sinais de que ela está, ah, de certa forma, se apaixonando, que ela achou alguma coisa interessante nele. E que ele, pela personalidade que ele tem, ele vai ter que vencer, porque é um conflito muito grande entre os dois, de certa forma. As personalidades deles são personalidades muito fortes dos dois. Então alguém tem que sair vencedor nesse momento. E a gente vê o Rourke com essa vantagem nesse momento, pelo menos no relacionamento. Nós não vemos nenhum momento o Rourke ah, melancólico, eu estou apaixonado por essa mulher, agora o que que eu vou fazer? Eu não consigo trabalhar. Ele segue a vida dele normal. Ele não deixa de fazer nada que ele está fazendo por causa disso. Já a Dominique não, ela está totalmente perturbada por essa pessoa, pelo Rourke. Tanto que no livro a vida dela se torna isso resistir ao desejo que ela tem por ela. E na vida do Rourke não é isso. Não é que ele não gosta da Dominique, que ele não se sente atraído por ela. Mas para ele, nesse momento, é um jogo de poder ainda. Eles não ficaram juntos, eles ficam juntos nessa cena que nós vamos ver agora, depois das perguntas. O Bruno coloca, né, uma tensão muito grande. Vejo ele não indo para desestabilizar ela como você não é tudo isso. Mas essa característica não é o que atrai ele
Até esse momento a gente não tem muito contexto sobre a vida romântica do Rourke. Até onde eu sei, inclusive num dos livros que eu traduzi sobre a Nascente, a Rand ela tinha a ideia de introduzir namoradas anteriores a Dominique, pessoas por quem o Rourke se apaixonava e que fariam parte da história, outros personagens, né? Mas até hoje eu não sei que tipo de mulher interessava pro Rourke. A gente não tem informações no livro até então sobre uma característica que atrai ele. Eu não sei, não tem essa informação até agora. A gente sabe a partir de agora que ele tem interesse por pessoas de uma determinada personalidade, como a Dominique, por exemplo. Mas ainda é muito cedo para a gente traçar um perfil dele, do que ele gosta ou não gosta. Não, isso não é dito no romance, pelo menos. E pelo conhecimento prévio que eu tenho do pré-escrita da Nascente, a Rand ela tira personagens que constariam na obra final dessas namoradas anteriores, né, de pessoas com quem ele tinha ficado antes, para gente ter comparação, né? Não, ele ficou com essa pessoa antes, mas aí não deu certo, daí ele fica com o Dominique e dá certo, não dá. A gente não tem essa forma ah, de, de verificar. Vai ter um pouco de explicação agora até o final do capítulo 3 no que diz respeito à visão do homem e da mulher, da masculinidade e da feminilidade para Rand. Para Rand. Então, até o capítulo 3 nós vamos ver um pouquinho sobre qual que é essa relação entre homem e mulher para Rand. E aí nós vamos ter um pouco da noção, um pouco da resposta da tua pergunta, Bruno. Mas hoje, nesse momento aqui, antes dessa cena do o estupro ou não, nós vamos ver, eles não tinham ficado juntos, então a gente não tinha contexto suficiente. Então nós entramos na parte polêmica da discussão de hoje, que é a primeira relação sexual entre a Dominique e o Rourke. Isso gera muita discussão, por quê? Porque é uma cena considerada, para os padrões de hoje, e eu me arrisco a dizer, ah, legalmente ainda hoje, ponto de vista jurídico, é um estupro. Juridicamente, eu estou falando, juridicamente é um estupro. Juridicamente. Existiu uma relação aparentemente não consensual, né? A gente vai ver que não é o caso, mas parece muito um estupro. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham dessa cena. É, é um estupro? Não é? O que vocês acham? Se vocês querem, não se sentem à vontade para falar, podem colocar aqui nos comentários, não tem problema. O Bruno comentou que teve que ler 3 vezes essa cena, né? Precisamos de detalhes da cena. Eu não a li. Bom. Então, o que acontece? No livro, então vocês têm a oportunidade de ler posteriormente, a Dominique, ela se refere a isso, está escrito que é um estupro. Ela fala nisso, ela fala com esses termos, é um estupro. Só que, na verdade, do ponto de vista literário e filosófico, o que existe ali? Esse uso da palavra é, é muito mais uma metáfora para esse conflito que está acontecendo entre esses dois personagens. Porque a gente viu que a Dominique ela tem uma atração intensa, avassaladora pelo Rock, desde o momento que ela vê ele lá na pedreira, né? Ela vê nele uma grandeza, uma manifestação de grandeza, e paradoxalmente o que ela vê? Uma coisa que está fadada à destruição nesse mundo corrupto. Então é mais um dilema dela. Tem essa coisa, esse valor, por quem eu sou apaixonada,
porque eu tenho uma atração muito grande. Apaixonada é uma palavra forte nesse momento, mas eu tenho uma atração muito grande por ele. Ela tem quase um sentimento instintivo pelo Rourke. E ao mesmo tempo ela tem medo de que o mundo vai destruir esse, essa coisa que ela quer, que ela deseja. Então Ô, existe esse Matheus, jogo. Oi, pode falar, Bruno. na primeira vez que eu li, se você pegar aquele recorte, os parágrafos que descreve só o ato, dá para colocar assim, juridicamente como estupro. Mas agora, se Sim, você pegar a decorrência, né, não é. Só que é aquela questão, eu acho assim, que o que atrai a Dominique com o Orc com o Hork é justamente essa questão dele não parar a vida dele, porque o maior bem dele, o maior valor dele é ele mesmo, né? exato. E tanto que ao longo desses dois capítulos, quem chama o Rourke para perto é ela. Ela quebra o mármore, ela vai até a pedreira. Ela está procurando sempre ele. Ela persegue ele, inclusive, a cavalo, ela agride ele, né? Depois a gente vai ver. Então, assim, não sei se vocês leram, mas ela agride ele com um galho antes desse fato que a gente está discutindo. Então, o que que esse ato demonstra, né? Como ele é interpretado no texto? É uma forma de externalizar essa atração reprimida que ela tem, porque ela quer ser dominada por ele. Ela quer isso. Ela quer loucamente isso dele. E aí sim, como o Léo comenta ali, existe uma resistência inicial dela. Por quê? Porque é a resistência que ela já estava fazendo, que era a resistência ao desejo que ela tinha. Então, essa forma, como mostra que ela tenta, de certa forma, se desvencilhar um pouco, ela luta um pouco com ele fisicamente, mas ela não pede ajuda. Ela não tenta escapar de verdade. O que está acontecendo ali com ela é muito mais uma dinâmica dela, internamente dela, que ela está resistindo a se entregar para ele, mas não o fato que ela não quer se entregar para ele. Ela tá num conflito interno nesse momento. E eu O resisti até Matheus, agora, né? Eu resisti até agora. O que que vai acontecer? Oi, Bruno. isso me lembra lá na época que, sei lá, quinto, sexto ano, ou 12, 13 anos, que a menina que batia no menininho, geralmente ela gostava dele ou tinha algum tipo de atração. Exato, não deixa, Sou não deixa de professor ser. e afirmo categoricamente que você está plenamente certo. Aqui tem vários comentários interessantes. O Eric coloca, né? A todo instante ela convida, mas ela parece uma pessoa que demonstra um tipo de dicotomia, né? Entre mente e corpo. E o Felipe comenta a mesma coisa, que existe uma relação dividida entre as emoções conflitantes e a mente dela, e o que ela intimamente quer. Então a gente viu até agora que ela é uma pessoa profundamente dividida, profundamente conflituosa, né? Então, nesse sentido, como a gente comentou, legalmente, isso seria visto, especialmente em alguns recortes, como um estupro. Mas a gente vê que, na verdade, não é isso que acontece. Essa resistência é uma dinâmica que ela mesma criou. Ela cria esse ambiente dentro dela e fora dela de conflito. Porque ela tem o conflito interno dela e ela quer o conflito com o Rourke. Ela quer ter esse contato, ela provoca ele ao longo de todo esse processo. Tanto que quando termina a relação, ela não vai denunciar que ela foi estuprada para a polícia. Ela poderia, né?
Ela chega a se recusar a se lavar, porque ela quer preservar a sensação do toque dele na pele dela. Então ela aceitou de fato o que aconteceu, né? Léo, pode falar. Então, tipo, eu queria saber se essa resistência casa com aquilo que você disse que, tipo assim, basicamente ela queria ver prazer no sofrimento. Então, esse tipo de resistência não daria também, seria uma forma de prazer pra ela tentar resistir a isso de alguma forma ou não? É que ela, ao longo do capítulo, ela vem buscando formas de ter prazer. Primeiro ela tinha prazer ignorando o mundo. Daí ela conhece o Rourke. Daí ela fica obcecada com ele. Mas ela não pode, na visão de mundo dela, na filosofia que ela tem ainda, que é muito cética e pessimista, de certa forma, ela pensa assim, não, agora quebrou uma parte aqui da minha proteção, eu vou ter que resistir porque esse cara tá batendo forte nas minhas resistências, nas minhas barreiras até então, na minha identidade. Ele tá fazendo aparecer uma outra pessoa aqui, eu tenho que me proteger. Então, eu tenho desejo por ele, mas eu não vou me entregar a esse desejo. E a única coisa que me resta, do que eu vou tirar prazer agora? Dessa resistência a ele. Exato, entende? Então ela se usa de diversos estratagemas ali para evitar esse desejo para não se entregar. Só que chega um momento que ela finalmente não aguenta mais, que é no início do ato. Essa é a última parte de resistência dela, na verdade. Genuína. A primeira resistência. A gente vai ver que ela resiste ainda de outras formas ao longo do romance. Mas nesse momento ela meio que se entrega. E a gente vê que no final das contas ela gosta desse ato e ela não quer se lavar, e ela não denuncia o fato de ter sido supostamente ah, estuprada. O Felipe coloca de uma forma muito boa aqui. Ela não quer ele perto, mas quer. E o querer fala sempre mais alto, ele comenta aqui. Então, como ela está passando de fato por uma crise, não só uma crise filosófica, porque tudo que ela acreditava, como ela acreditava, quem ela acreditava que ela era, como ela via o mundo, está tudo ruindo de certa forma nesse momento. Ela não tem mais controle sobre as emoções, ela fica praticamente alucinada pelo Rourke por mais de um mês e meio, até que acontece esse ato, né, finalmente. Então, como a Dominique ela se sente depois, então? A gente viu que ela não, ela quer, ela, ela quer ficar com a sensação do toque do Rourke no corpo dela. Isso a gente viu no nível corporal, né? Então, no nível consciente, como está no livro, ela disse que ela foi estuprada. E ela repete isso depois, no capítulo. A Rand repete isso, né, como a Dominique falando isso, né? Só que no nível mais profundo, ela reconhece que o desejo por ele era inevitável. E que ela estava usando essa resistência para testar a força dela, até onde ela poderia ir. Então, o que ela deseja? Um homem que possa vencê-la, não apenas fisicamente, não ser mais forte, né, que é natural do homem, mas espiritualmente. Um homem cuja força de vontade, o querer, seja mais forte que a resistência dela, como aconteceu. E por que ela tem medo disso? Por que ela resiste? Porque ela acha que o Rourke, num mundo como existe, vai ser esmagado por essa sociedade corrupta. E não é a primeira pessoa que acha isso. Lembra do Cameron lá no início do romance? Ele achava a mesma coisa. Que o Rourke seria uma versão mais jovem dele que teria o mesmo destino. E ela teme se entregar porque isso ia torná-la vulnerável à dor de ver ele derrotado pelo mundo.
Mas ela chega a essa conclusão agora depois do ato. Antes não estava tão claro para ela. Então, o que que ela deseja? Ser possuída por um homem que não apenas corresponda ao seu ideal de masculinidade. Não é porque ele é bonito, que ele é forte, másculo, mas ele tem que demonstrar força. Ele tem que demonstrar que ele pode superar o mundo do qual ela tem medo. A Rand, ela tem essa visão da relação da mulher com o homem. A mulher, ela busca o homem heróico. É uma visão diferente, de certa forma, de muitas filosofias. Tanto que ela É o fala ao homem longo. resolvedor, né? Isso, exato. O homem que, de certa forma, ele é o herói da vida dessa mulher. É o herói que muda. A própria Rand, ela falava, e aqui eu vou citar, a verdadeira força masculina não reside apenas na capacidade de dominação física, mas na integridade moral e intelectual. Então, essa é a visão que a Rand traz nos romances dela, não só nesse, mas nos outros. Essa é a visão da mulher que se apaixona pelo homem. Esse é o homem que a mulher verdadeiramente busca. Esse homem heróico. É esse o homem da Rand. Então, para finalizar essa cena, depois a gente vai falar do Rourke também, como ele se sentiu. A Dominique, então ela sente uma dualidade de emoções. Por um lado, ela tem a satisfação de ter encontrado um homem que atende aos seus padrões mais elevados, ao que muitas vezes ela nem sabia que queria. E por outro, a dor de reconhecer que, se ela se permitir amar ele, ela vai estar se abrindo ao sofrimento. Então, esse é o resumo da Dominique. Ela descobre o Rourke, tem essa coisa que acontece, que se chama de estupro ou não. Mas o que sobra dela, ela continua com essa dicotomia. Eu encontrei uma coisa que eu quero, mas eu não posso querer, porque eu posso sofrer por querer. Porque esse mundo vai destruir o Rourke. É nisso que eu acredito. E aí a minha resposta emocional é consequente. Tenho medo. Tenho medo que esse mundo vai destruir o Rourke. Tanto que esse tema de masculinidade e feminilidade, ele não tem tantos artigos e textos dela falando sobre isso. A gente acaba ah, meio que abstraindo isso dos romances e de alguns escritos, poucos que estão disponíveis. Mas se vocês tiverem a oportunidade de ler os romances, ou vão ler, né, no futuro próximo, fica o convite para quem não leu, tem aulas gravadas dos 3 outros cursos, para quem não tiver lido ainda. Então, vocês também podem ter essa vivência. E para finalizar, claro, para a Rand dá uma resposta, porque perguntaram para ela se essa cena não era um estupro literal. Então, essas palavras da Rand, ela disse que para ela era uma ação simbólica, como eu trouxe, né, uma ação simbólica, e que a Dominique tinha convidado ele praticamente para a questão do ato. Essa foi a resposta que ela deu. Então, ela enfatizou nessa entrevista que o estupro real seria um ato moralmente repulsivo e contrário à filosofia do respeito, né, aos direitos individuais que ela sempre pregou. Então, essa é a posição oficial da Rand sobre essa cena. No dia seguinte, o Rourke, ele, ele sente a experiência que ele teve com a Dominique com a sensação que ele tem ao trabalhar em projetos arquitetônicos, ou seja, foi uma coisa boa para ele também. O impacto emocional dessa noite de amor para ele foi como construir algo grandioso, como a residência Heller. Então, esse é o tipo de visão que ele tem sobre o que aconteceu.
Ele não sente culpa, arrependimento de nada, né? Ele sente como, de fato, se ele tivesse tomado posse de algo que era dele, desde o momento que ela tinha conhecido ele pela primeira vez. E não é uma posse física. Ele não vai não quer escravizar a Dominique, mas é uma posse emocional e espiritual. Ele entende que a Dominique resistiu porque ela o desejava. E que quando ele vence, ele confirma a intensidade dessa conexão. Ele sela essa conexão de uma vez por todas. Ao final desse capítulo, nós vemos que o Rourke recebe uma carta de um bilionário do petróleo chamado Roger Enright, que você se lembra que a gente falou no final da parte um, que ele tinha aparecido no jornal, que ele não sabia qual ia ser o arquiteto. Então, esse Roger Enright procura o Rourke por caminhos tortos. A carta chega nas mãos do Rourke, porque eles tinham mandado a carta para o antigo escritório dele. A carta depois, a, ela vai para o último endereço dele, da onde ele morava. Depois o Mike pega a carta, o amigo dele, e essa carta no final chega a ele via até Connecticut, via via Mike mesmo, que manda pelo correio. Então não percebe-se que é um caminho meio tortuoso, mas ele, enfim, chega a carta para ele e ele. Então, o que que diz essa carta? Essa carta diz que o Roger Enright quer que ele construa a casa dele, né? E, e nesse momento ele se sente feliz. Pelas palavras do livro, a gente consegue entender que ele se sente feliz. Mas é mais um misto de emoções, né? É, é um momento muito feliz, porque o que que acontece do lado feliz? Ele sabe que ao assumir essa obra, ele vai poder reabrir o escritório dele. Vai ser uma obra, provavelmente, que vai trazer uma boa comissão, ele vai poder voltar a fazer o que ele quer fazer, que é construir. E nesse momento ele novamente se lembra da Dominique. Ou seja, ele se lembra de uma coisa boa. Então esse momento para ele é bom, mas ele também tem medo. Será que o Roger Enright vai ser meu único cliente no retorno? Será que eu vou reabrir o escritório para depois fechar de novo? Ou será que o mundo está se abrindo? Eu estou começando a conhecer o meu tipo de gente. Será que é um cliente isolado, que foi com a minha cara, com os meus projetos? Ou isso significa uma coisa maior? Será que o jogo está virando por Rock a partir do momento que ele consegue essa nova comissão? Ou será que é mais um daqueles clientes pingados que ele tem, como ele teve até o momento, né? Essa é uma pergunta. Não podemos dar spoiler. A Dominique também recebe uma carta. Veja que legal, né? Ao longo desses dois capítulos acontece um caminha, o outro caminha. Um tem a sensação sobre quando se conhece, o outro também tem. Agora um recebe uma carta, o outro também recebe uma carta. A carta da Dominique é do editor, do chefe dela, do Alva Skyrat. E a carta do Alva está falando o quê? Está pedindo para ela voltar, que ele precisava dela lá para as atribuições de escrita, né, para ela como colunista, né? E aí ela sorri enquanto ela está lendo a carta e ela fica pensando: se eles soubessem, aquelas pessoas, eu fui estuprada. Eu fui estuprada por um brutamontes ruivo de uma pedreira. Eu, Dominique Franco. Ela fica pensando: o que que eles vão achar que a dama Dominique Franklin, da alta sociedade americana, que não dava conversa para ninguém, foi estuprada por um brutamonte de uma pedreira.
né? Que será que eles vão achar que a Dominique Franklin foi dominada por alguém? Alguém que ela não pode controlar. O que eles vão achar? E por isso que ela ri. É esse contraste entre a forma como os outros veem ela e a realidade da experiência com o Rourke. Então ninguém pode imaginar que isso aconteceria com ela. Então tu vê, ela tá chamando de estupro, ela tá pensando, não, eu fui estuprada, eu fui estuprada, e no momento seguinte ela sorri. É estranho, né? Eu acabei de ser estuprado, tô rindo. Então, o sorriso, ele indica que existe um tipo de prazer envolvido ali, nessa submissão, nesse desejo. Mas, ao mesmo tempo, ela sente um pingo de vergonha e desconforto por isso. Sabe quando dá aquele risinho, assim, meio curto, assim, fica aquela... se sente meio envergonhada de uma situação que aconteceu. É assim que ela sorri. Ela sorri meio envergonhada. Ou seja, ela se entregou pro Rourke, mas já tá voltando o conflito interno dela. O conflito já tá voltando. Naquele momento, ela foi vencida. Era como se tivesse terminado. Não, agora realmente eu gosto desse homem, vou atrás dele. E é isso que a gente pensa na cena, né? Bom, terminou agora. Agora se entregou. Ela é do Rourke para sempre. Pode terminar o livro. Acabou, final feliz. Se apaixonou e tá tudo certo. Não, mas não é isso que acontece. Já na cena seguinte, o que que acontece? Ela volta para visitar ele, ela resiste mais um pouco e volta para visitar ele na pedreira. Só que ele já foi embora. Ele vai embora. Ele não vai atrás dela. Ele vai embora. E aí, como ela se sente com isso? Ela vai caminhando para lá, ela acha que ela vai reencontrar ele e que isso vai ser inevitável. Tá todo mundo trabalhando e aí ela descobre que ele voltou para Nova York. O capataz diz que ele voltou para Nova York, que ele tinha pedido demissão, que tinha ido embora. E aí mais um choque para ela, mais um golpe para ela. Pensei que agora nós íamos ficar juntos, de certa forma. Ela fica muitos dias sofrendo, né? Aí ela disse, não, vou ter que ir lá ver o cara, né? Ele não vem me ver, eu vou ter que ir lá ver o cara. E, e aí o que que ela se dá conta? Ela não sabe o nome dele. Eles tinham tido uma relação de mais de um mês e meio. Não tinha sido verbalizada, né? Não houve essa verbalização, eu gosto de ti, não sei. E ela tinha se entregue para ele, não sabia nem o nome. E aí, de certa forma, ela se sente tranquila, ela se sente nesse momento ela sente um alívio. Bom, eu vou voltar para Nova York. Para ela, ele era o quê? Um pedreiro, um obreiro normal, com milhões de prédios em Nova York. Eu vou voltar para lá e eu vou recuperar minha liberdade. Isso que aconteceu foi um amor de verão aqui na casa, aqui na mansão colonial, aqui. Foi legal, né? Mas agora eu vou voltar a ser a Dominique de sempre. Vou voltar para Nova York, não vou mais ver ele. Eu não vou sair procurando ele nas obras, né? Ele também não vai me procurar, ele saiu e nem me deu satisfação. Terminou. E aí, o que que ela conclui? Por um lado, ela pensa assim, não, agora vou voltar a ser quem eu sou. Mas por outro lado, ela tem uma constatação, que a luta dela não era mais externa. Ir ou não ir para a pedreira, ver ou não ver mais ele, mas interna. Ele agora tinha acampado na cabeça dela.
Pode ser que ela não visse mais ele. Pode ser que ela não visse mais ele. O Eric coloca aqui, vou fingir que nunca aconteceu. É um sonho de uma noite de verão, Daniel coloca. Exatamente. Mas vocês percebem que ao longo desse final do capítulo 2 passa todas essas coisas na cabeça dela, que é como quando tu se apaixona normal por uma pessoa. Tu tem aquele momento de maior paixão, daí tu não sabe o que vai acontecer, daí às vezes dá certo, às vezes é um romance de verão. É, o que acontece na pedreira fica na pedreira. Muito boa, Eric. Então tá muita coisa acontecendo, aí ela tem medo, ela não sabe o que vai acontecer, né? O Felipe faz um comentário muito enriquecedor aqui, safada, e risos. Então, assim, ela vive esse conflito, que nem o Daniel coloca aqui, o conflito entre o antigo e o novo. Ou seja, aquele ato, a Rand não escreveria um romance, é um romance, é uma ficção, mas ela tenta ser o mais realista possível. Ou seja, não existe essa resolução de um problema, de uma dinâmica de emoções de uma hora para outra. Ela não troca de filosofia automaticamente. É uma resolução imediata, exatamente. Ela não diz assim, não, agora eu não sou mais cético, agora eu sou objetivista. Agora eu sou racional. Não, agora eu tenho controle das minhas emoções, já passou. Eu fiquei um pouco louca, um pouco desligada da realidade na parte um, mas agora aconteceu esse romance aqui e agora tudo mudou. Agora eu sou uma nova mulher. Não é isso que acontece. Ela foi afetada, ela foi impactada pelo que aconteceu? Sem dúvida nenhuma. Mas ela tá voltando para o mundo que ela tem medo, que ela teme de verdade. O mundo que pode destruir o Rourke. Então ela pensa assim: bom, vou voltar para lá, não vou mais ver ele, eventualmente eu vou esquecer, por mais que eu não queira que ele esteja na minha cabeça muito presente, mas de certa forma isso vai passar. E aí eu não vou sentir o sofrimento desse homem ser destruído, porque ele vai ser. É isso que eu acho que vai acontecer. Ela não desistiu desse pensamento. Ela acha que isso vai acontecer. Quem sabe eu encontro outro parecido, né? A gente não sabe pelo contexto do romance, mas justamente ela não sabe, ela não acha que ela vai reencontrar ele em Nova York. Isso que ela acha nesse momento no final do capítulo 2. E aí, no início do capítulo 3 nós voltamos a falar do Kitty. Então, tem uma janela ali. Esse capítulo fala bastante do Kitty. Então, fala novamente uma comparação. Como é que começa o dia do Kitty? Nós vimos como é que começa o dia do Rourke, o dia da Dominique. Como é que começa o dia do Kitty no escritório? Ele está sempre buscando o quê? Está buscando, folheando o jornal para ver se alguém está elogiando ele ou as obras que ele fez. Porque ele precisa de validação externa. Então, toda vez, toda oportunidade que ele tem, ele está buscando ver se alguém está elogiando ele. Ele não está preocupado se ele vai ser o melhor arquiteto, se ele vai refletir sobre as criações dele até o momento. O valor dele é o que a imprensa e as pessoas estão dizendo do trabalho dele no jornal, ou nas festas, ou nas ruas, ou dentro do escritório. Não tem nenhuma preocupação com o trabalho dele, o que ele está fazendo, como é que ele pode melhorar, tendo ideias. Não, ele não faz isso. Isso não importa para ele. E aí ele se frustra nessa manhã específica porque ele não encontra nenhuma referência, né, no jornal ao que ele estava fazendo. Então ele está lendo o jornal, ele vê uma reportagem sobre o TUI, e aí nessa reportagem ele disse que um filantropo tinha deixado uma herança para o TUI de US$ 100.000, que é bastante dinheiro. E que o TUI não tinha aceitado e tinha feito uma doação desse dinheiro para a oficina de estudos sociais. Aí ele fala que ele não acredita em heranças privadas e que não queria mais falar disso. E o Keating acha magnífico, né? Ele diz, eu nunca faria isso, né? Eu nunca abriria a mão de algo valioso sem esperar algo em troca, né? Ele nunca tomaria essa atitude radical.
Nunca faria isso. Porque o dinheiro não deixa de ser uma outra forma dele achar, ele vê o dinheiro como uma forma de validação social. Eu sou rico. As pessoas falam bem de mim. As pessoas veem que eu sou rico. Ele não faz nada com o dinheiro de verdade. Você não vê Keating investiu em ações, Keating vai fazer alguma coisa com o dinheiro, vai comprar um carro de luxo. O máximo ele se muda para um lugar um pouco melhor, leva a mãe junto. Ele não tem muito o que fazer com o dinheiro. As pessoas, para ele importa que as pessoas saibam que ele tenha dinheiro, que ele seja sócio da Franklin e Hire, mas é tudo os outros, que os outros acham, que os outros pensam. Para ele tá tudo certo. E aí ele diz assim, não, é, é incrível o Tui fazer isso. Ele sente até um pouco de inveja. Nossa, eu nunca faria isso, né? Então, reforça essa visão do Keating. Quando você lê essa parte que ele diz assim que ele jamais abriria mão de algo valioso sem esperar algum benefício em troca, ele não foge tanto do que seria um egoísta no sentido objetivista, no sentido que ele troca valor por valor. Então, nesse sentido, seria um egoísta normal, né? No sentido objetivista do termo. Só que a gente vê que ele não é um egoísta, ele é um egocêntrico, na verdade. Tudo gira em torno dele. Quando ele abre o jornal, ele não está preocupado com o mundo. Ele está preocupado o que existe sobre ele. Ou sobre alguma pessoa que talvez possa falar sobre ele. Que é o Tui. Que o Tui é um comentarista de arquitetura. Você não vê ele pensando assim, nossa, a pobreza na cidade, uma nova inauguração de um restaurante. Não tem nada disso. Ele não está procurando nada no jornal, nenhum valor dele, nada disso. Ele só está buscando a validação. Então, se ele tem 1 milhão, 1 bilhão, tanto faz. Mas mesmo assim, ele não doaria. Ele não faz nada com o dinheiro. Ele é bilionário, ele é milionário nessa época do romance. Ele não faz nada com o dinheiro. E se ele pudesse, ele não doaria também. Porque ele não tem nada, ele não tem valores claros em nenhum sentido, né? E nessa época alguma coisa estava exato, entre egoísta existe o egoísta no termo comum, né? Seria mais um predador no sentido da nossa ética tradicional. Então, o egoísta é aquele que só pensa em si mesmo e que ele mataria e faria o que fosse preciso para conquistar o que ele quer. Então, essa é a visão egoísta tradicional. Mas o Keating, ele nem tem força para isso. Ele é muito mais um egocêntrico. O mundo tem que girar em torno dele. Sim, ele é egoísta fazendo esse sacrifício no sentido convencional do termo, não no sentido objetivista. Para uma pessoa comum da rua, ele seria um egoísta. Aí sim, não no sentido objetivista, mas no sentido popular do termo, ele seria assim. É, não sei se é bem esse termo, porque a Rand ela chamaria, na verdade, essa pessoa em inglês também vários objetivistas falam que esse seria como se fosse um predador mesmo, que é como um animal. Ele caça e ele vai fazer o que tem que fazer porque ele precisa comer e pronto. Num sentido nietzschiano, talvez, em alguns aspectos, sim, mas não no sentido objetivista, no caso. Nessa época, então, o Keating ele está enfrentando um problema, porque ele precisa criar uma estátua que representa a indústria, né, o ideal da indústria, para colocar no prédio lá que ele está construindo, o edifício Cosmos Slotnick do processo lá que ele ganhou. E aí o dono do prédio, o senhor Slotnick, influenciado por outra pessoa, disse que ele quer que um cara chamado Mallory faça a estátua.
E o Keating, como sempre, ele não contesta, né? Porque ele não está preocupado com o resultado final necessariamente. Mas ele quer seguir o que os outros estão falando, né? Não quer se incomodar. Então, ele passa para esse jovem fazer, ele faz uma estátua, esse Mallory, e, e é a primeira vez que a gente vê o Keating impactado. Então, a peça representava um homem nu e magro, mas com uma expressão heróica e desafiadora. Era como se tivesse a força de um navio atravessando uma tempestade. É isso que está no texto. E aí é a primeira vez que o Keating ele começa a entender o significado da palavra heróico. Mas essa sensação de conhecer o herói que incomoda ele. E de fato, como não poderia ser diferente, essa estátua do Mallory, ela é entendida como, recebe opiniões mistas, né? Muita gente se sente desconfortável, que nem o Keating, por causa da força e intensidade dessa obra. É demais para o saguão desse prédio. Tem que ser algo mais comedido, sofisticado, mas controlado. E não trazer desafio e transcendência. Ninguém está preocupado em ser heróico nessa sociedade. Isso é mal visto. Essa coisa exagerada que pede que a gente seja melhor, que fala de heróico. Coisas cansativa isso, agressiva. Não gostaram. Então, o dono disse para o Melo que o Mallory teria que ser substituído, que teria que ser feita uma, uma nova busca, né, por outro escultor. Então o Keating fica com a responsabilidade de escolher. Então ele tem duas opções, o Bronson e o Palmer. E o Bronson era muito bem visto na elite empresarial, seria uma escolha mais segura. O resultado dele é sempre previsível, gosto conservador, né? E o Palmer, então, tinha sido um escultor recomendado por uma outra pessoa, que era um grande magnata da indústria de cosméticos. E aí o Keating fica pensando, quem que eu escolho? Porque esse segundo ele poderia trazer uma oportunidade de negócio para a construção da casa dele. Então ele fica avaliando e ele tem um prazer em ter poder sobre a vida desses escultores. Que é uma coisa tão grande. Ele gosta, o Keating gosta de poder. Ele tem a vida dessas pessoas na mão dele, como ele teve a vida dos ex-colegas dele do escritório. Ele consegue manipular. Ele fala, né, que ele sente a questão de como se tivesse poder de decidir no cara e coroa. Ele controla os trabalhos, as esperanças e até o sustento dessas pessoas. E essa é uma fonte de validação pessoal também. Eu tenho poder sobre os outros, as pessoas sabem que eu sou poderoso. Então eu tenho dinheiro, para mim em si não importa, mas os outros sabem que eu tenho dinheiro. Eu tenho poder sobre esses dois caras, esses escultores. Para mim não me interessa quem vai ser escolhido, mas que as pessoas saibam que sou eu que tenho o poder de escolher quem vai ser decidido. Eu que sei quem vai ter comida no prato amanhã. Sou eu. E a sociedade sabe disso. E isso me dá poder, me dá validação. Então ele está sempre em busca de validação e esse é um exemplo de poder, né? Poder entre aspas que ele tem sobre os outros. Quando o Keating volta para a sala dele, ele encontra um envelope na mesa dele endereçado no nome Keating e dentro dele tem um texto chamado Uma Pequena Voz, que foi escrito pelo Ellsworth Dewey. E aí, o que que diz essa mensagem inicial? Caro Peter Keating, dê um pulinho no meu escritório para me ver um dia desses. Adoraria descobrir como você é. Então, dentro desse envelope, existe o texto que vai ser publicado no dia seguinte no jornal sobre o Keating. Então, imagina a felicidade dele. Ele sempre, ah,
sempre admirou o Tui à distância, né? Porque ele não conhecia ele pessoalmente. E agora esse cara vai escrever sobre ele numa das principais colunas dos principais jornais do, do conglomerado Wyman, o The Banner, e vai ser um artigo sobre ele. Daí ele começa a ler o artigo. Ele começa a ler o artigo. E o que que o Tui está tentando fazer nesse artigo? Ele está tentando começar a fazer um trabalho com o Keating. Então ele fala de grandeza, né? Aí ele começa falando que sim, que o Keating era um grande arquiteto, mas que esse potencial de grandeza não residia no indivíduo, ou seja, não estava no Keating, mas sim no coletivo, nos trabalhadores anônimos e na cultura das massas. E aí, quando ele vai descrever o prédio, ele também insere esses elementos coletivistas, né, no texto. Ele transforma o prédio num símbolo da coletividade. O que que ele fala? Ele elogia as grandes janelas que refletem a luz como as almas dos homens de janeiro, os incontáveis anônimos, e seus pilares que erguem-se como flores da cultura quando enraizados no rico solo das grandes massas. Olha bem o que ele fala. O Keating. Agora uma pergunta. O Keating realmente pensou tudo isso enquanto ele estava fazendo o prédio? Quer dizer, ele nem fez o prédio, né? Mas digo, nas poucas partes que ele fez. É, ele realmente pensou nas massas, nos trabalhadores anônimos? Isso não vem do Keating. Ele nunca falou essas coisas e nunca pensou essas coisas. Ou seja, realmente tudo isso é o Ellsworth Tui colocando na boca do Keating, né? E esse artigo para ele é um choque. Ele lê aquilo ali e ele diz: "Mano, será que faz sentido?" Oh, talvez faça sentido. Só que como ele nunca pensou no edifício dessa maneira, daí o que que acontece? Ele fica com meio uma crise de identidade, porque como ele não tem o Kitty não tem personalidade, daí aparece esse texto bonito, ele acha bonito, né? Acho que é uma coisa, um grande elogio. Aí ele começa a pegar para ele essas palavras, essas descrições. Só que como não vieram dele também, da mesma forma que o projeto, começa meio que as coisas começam a ficar, ele se sente meio estranho. Ele começa a se questionar como arquiteto, porque ele sabe que ele é uma farsa. Ele sabe disso. Ele sabe que os maiores sucessos dele se deram por causa do Roar. E agora tem outra pessoa falando de coisas que ele acha que é elogio, e aí ele tenta pegar isso para ele também. Só que não fecha porque não é dele. É mais uma coisa que ele está pegando emprestada de alguém. Essas palavras ele está pegando do Tui e os projetos ele pegava do Roar. Então ele tem meio que uma crise de identidade nesse momento. Mas passa. Ele acaba de ler, ele fica chocado naquele momento e ele se vê cada vez mais dependendo da validação dos outros. Toda vez que nós ouvimos falar do Keating, ele está buscando algum tipo de validação. Ou ele está buscando, ou ele recebe um tipo de validação, uma coisa que ele entende que é uma validação que as pessoas estão dando para o trabalho dele. Só que ele não consegue pegar nada para ele porque é tudo falsidade. Ninguém sabe até então. Mas ele sabe que ele é uma farsa. Então não adianta as pessoas falarem bem dele, elogiarem ele, porque essas coisas não são dele. Eu me lembro muito da história que a maioria das pessoas, por exemplo, que ganham na loteria, especialmente pessoas que vieram que eram pobres antes,
que não tinham não só conhecimento financeiro, mas que não tinham criado nada, que não tinham grandes perspectivas, elas acabam perdendo tudo ao longo do tempo. Elas perdem o dinheiro. Elas gastam a fortuna inteira, elas dão para os amigos e tudo mais. E é a mesma reflexão. Tu não tem como integrar isso à tua vida, um elogio, alguma coisa, se você sabe lá dentro que aquilo não foi criado por você. O Keating, ele se sente protegido pela validação externa, mas a validação externa não traz crédito e autoestima para ele. E às vezes ele pensa: ah, não, quando tu ir falar para mim que ele gostou do meu trabalho, daí tá tudo certo, daí eu vou me sentir bem, vou me sentir com autoestima. Ou eles vão me convidar para uma janta, vão fazer um evento aqui para me honrar, como acontece no final do capítulo 3, onde ele se torna sócio do escritório. Tu não vê o Keating feliz e levando o crédito por uma coisa que ele fez, que ele sabe que ele fez. Ele vai pegando essas migalhas ali, mas elas nunca conseguem satisfazer ele, né? Aí o engraçado, passa esse momento da leitura, ele sai, e depois quando ele volta, no final do dia, uma ele descobre que o Ellsworth Tui sofreu atentado. E ele quer saber mais detalhes. O projetista dele disse que alguém atirou no Tui. E ele descobre que o atirador depois foi Stephen Mallory, o cara lá da estátua. Só que a primeira coisa que ele fala no texto, a primeira coisa que ele pensa é o seguinte: pá, mas se ele levou um tiro ou se ele sofreu um atentado, ele não vai publicar minha coluna amanhã. A primeira coisa em que ele pensa. Ou seja, volta aquela ideia do egocêntrico, né? A gente lendo, ele lendo o parágrafo ali, o texto, parece que ele é uma pessoa que ele gosta do Tui, ele admira o Tui. Mas, na verdade, ele não admira o Tui. Da mesma forma que ele não admira o Franco, porque ele sabe que é uma farsa. Ele sabe que ele é uma farsa. Que o Tui é uma farsa, ele não sabe. O Franco ele já sabe, mas o Tui não. Então parece que ele admira ele alguns parágrafos atrás. E agora tanto faz se ele vive ou morre. O único problema é que ele não ia publicar a coluna. Olha que loucura. Ele está preocupado se vai sair no jornal. E aí ele começa a dar uma sensação estranha, ele fica meio inquieto, ele passa umas noites sem dormir, porque ele não consegue entender o que que aconteceu. Por que que o Mallory, o cara da estátua, quis matar o Tui? Ele pensou, será que é porque quiseram destruir não quiseram aceitar o projeto dele da estátua para o prédio, daí ele ficou revoltado e cometeu atentado. Mas daí ele descobre que o Mallory não tinha nenhuma relação com o Tui. E o Tui também não tinha tido nenhum efeito, vamos dizer assim, nenhuma influência no que tinha acontecido. E o Tui fica com aquela sensação, digo, o Kitten fica com aquela sensação que tem alguma coisa que não tá certa nessa situação. Eu não tô conseguindo entender o que que aconteceu. Então ele fica com uma sensação estranha. E o Tui, a única parte que ele demonstra algum tipo de incerteza é quando o Tui ele se pergunta por quê. O único momento que a gente vê o Tui enfraquecido, porque o Tui diz assim: ah, não dá bola para isso aí, eu tenho outras coisas para fazer, não foi nada demais e tal. Ele tenta meio que desconversar sobre o atentado, né? Porque o Mallory também ele não fala por que que ele cometeu o atentado. Então fica uma história meio sinistra, meio difícil de entender. Ah,
Então tanto que ele fala, né? Não podemos deixar o público do rádio esperando, né? E essa pergunta por quê, ela é dita como um aspecto realmente de medo. É o único momento que o Tui parece um pouco desnorteado. Ele quer ter o controle, essa é a missão dele, nós vamos entender melhor ao longo do romance. Só que acontece esse ato irracional, uma violência que escapa à lógica dele. Ele também não consegue entender. Porque ele manipula as massas, ele controla narrativas, mas não consegue entender por que que alguém agiria contra ele sem um motivo óbvio. Ele nem sabia quem era esse Mallory. E ele se dá conta que ele não consegue dominar o inexplicável. Ele tem essa noção. Tem alguma coisa errada. O Kit já ele não sabe o que quer também. E como se manifesta nele? Ele tem insônia. E ele sabe que o Tui se sente também assim. Então, nesse momento, o Keating, ele começa também a se identificar com o Tui, da mesma forma que ele se identifica com o Franklin, que foi o comentário que o Eric fez agora há pouco, né? Então, o Tui, como nós vimos, ele convida o Keating para visitar ele. A conversa ela é rodeada de sinais de falsidade, um mente para o outro. O Tui, ah, o Tui, por exemplo, na questão do templo de Nike Apteros, ele, o Tui comenta sobre isso para o Kitten diz que ele já sabia. Aí parece que o Kitten aprecia mesmo a beleza daquilo ali. Eu nem sei se é mesmo uma obra real, mas como a conversa é muito rodeada por essa falsidade, tanto faz o que é falado, né? O Keating vai sempre tentar agradar, vai sempre mostrar que ele sabe, vai tentar mostrar que ele sabe e tudo mais. E uma das partes interessantes é que dessa dessa conversa é que o Tui está conversando sobre arquitetura e ele diz assim, mas eu estava reparando, esse edifício Cosmos Lotny que você fez, ele é diferente de tudo que você fez antes, né, Kitty? E aí o Kitty dá uma desculpa, ele diz, não, é que aí eu tive que fazer algumas adaptações por causa do cliente, ele dá uma tergiversada, né? Mas o que que acontece nesse momento, o Tui e o Keating percebe o quê? Que o Tui sabe que ele é uma farsa. Ele sabe, de alguma forma, que não foi o Tui que fez aquela obra ali. Ele quer saber quem é. O Tui não sabe quem é, mas ele sabe que não foi o Keating. Que é uma coisa totalmente diferente do que ele fazia. Por que que ele fez esse projeto diferente dos outros? Moderno, com traços modernos, tão diferente da política do escritório. Então ele vai testando o Keating na conversa e ele vai pescando o Keating. Ele vai conhecendo o Keating. E ele fala no final da conversa que eles vão ser grandes amigos. Eles vão ser grandes amigos, porque eles são parecidos, né? Só que o Keating ainda é muito inocente nessa parte do livro. O Keating tenta elogiar o Tui, e aí o Tui diz que não precisa. Então é um jogo muito interessante que acontece nesse pará. Eu não vou dar tanta ênfase agora, mas eu recomendo vocês relerem esse diálogo, que é 2 ou 3 páginas ali no capítulo 3. Então, no final ali deste capítulo, o TUI cria uma associação de jovens, de arquitetos jovens, porque ele já está plantando a semente. Primeiro ele plantou semente na cabeça do Keating, agora ele está plantando a ideia de que o Keating ele é especial, ele é indispensável. Ele está manipulando o Keating diretamente para a criação dessa organização da qual o Keating seria presidente.
Depois ele recomenda que o Keating vá falar com essa Lois Cook, que é uma escritora, para que ele possa fazer a casa dela. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Lois Cook e falar um pouco de epistemologia na próxima aula, falando de um dos livros dela. E então o Keating ele vai testando o TUI vai testando o Keating em diversas formas. Primeiro no conhecimento arquitetônico dele, depois no nível de integridade que ele tem, para dizer se as coisas são ou não são dele. Ele entende do que o Keating gosta, que é da validação social, e agora ele está tentando direcionar ele para uma nova obra, para um novo projeto. Então, que boa pessoa é o Tui. E no final do capítulo, nós vemos o Keating perguntando para o Tui o que ele acha do casamento com a Catherine, né? E é interessante que ele chama ela de inocente, doce e bonita e anêmica. Olha o nível de retorno que o Keating tem, que o Tui tem, frente ao casamento da sobrinha dele com o Keating. Ele fala assim: não há nada de sagrado nesta vida, apenas o senso de humor. Mesmo assim, sempre amei a história de Tristão e Isolda. É a história mais bonita que existe, depois da história do Mickey com a Minnie, que é o último parágrafo da página 303. Então ele zomba nisso, ele zomba disso. Ele zomba, porque a Catherine para ele não existe, né? O que para ele vai ser legal se o Keating se casar com a Catherine, vai ser meio neutro, porque ela é anêmica, tanto faz, meio sem sal. Ela não vai ser um impeditivo para aquilo que o Tui quer fazer com o Keating. Ela tanto faz, tanto fez. Ele já entrou na cabeça dela. Então a Catherine não é uma ameaça para ele. Então, se casar com o Keating, se não casar nessa parte do romance, tanto faz, né? Para o desenrolar do plano do Tui. A gente não entende ainda o que ele quer de verdade, mas a gente entende que ele é um grande manipulador. Ele vem fazendo isso ao longo do romance até agora. Talvez não tão diretamente nesses primeiros 3 capítulos da parte 2, mas a gente vai ver isso desenrolando de outras formas daqui a pouco. Então, esse era o conteúdo, a gente conseguiu terminar ali dentro das 2 horas. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esses 3 capítulos, eu até vou parar de gravar, aí vocês podem me levantar o braço ali ou abrir o microfone sem problemas.